E aí, galerinha? Eu sou Matheus Máximo, sou educador musical e como vocês já estão sabendo, nós estamos em um novo ciclo de conteúdos aqui nesse Instagram. Estaremos durante um ano refletindo, pensando e conversando sobre vários assuntos envolvendo música e educação musical. Bom, hoje a gente vai entrar num tema um pouco polêmico. Nesse vídeo vamos conversar sobre musicalização. O que deveria ser esse processo, o que tem sido oferecido pelo mercado e etc. Eu tenho uma visão muito clara do que é musicalização. Para mim, musicalização é o ensino dos conteúdos básicos da música baseados nas metodologias ativas e criativas. Em linhas resumidas, metodologias ativas e criativas é o ensino de um determinado conteúdo a partir das vivências práticas do material teórico. Ou seja, a musicalização utiliza a música como um conteúdo, entendendo a música como uma área do conhecimento. Então, ela serve para introduzir qualquer pessoa que deseja aprender música, mesmo que essa pessoa não saiba absolutamente nada sobre o assunto. Logo, o primeiro tabu que vamos quebrar aqui é que musicalização não é só para crianças. Existe a musicalização infantil, que como qualquer coisa que tenha essa nomenclatura infantil, é voltada para crianças, mas existe só o termo musicalização. Então, você que gosta de música e quer aprender, independente da idade, segundo a minha formação, pesquisas e leituras, esse primeiro contato de estudo da música ser feito através da musicalização é muito importante, principalmente se você deseja aprender um instrumento, que exige algumas técnicas específicas. E isso é uma coisa importante de se dizer. Em uma aula de musicalização, não se tem a pretensão de se ensinar um instrumento específico. Não entre nesse processo com a intenção de aprender a tocar ou cantar. Essas habilidades serão desenvolvidas, porém seus aprofundamentos e técnicas não são feitos nesse momento da musicalização. A ideia é você construir uma base geral na musicalização a partir de estímulos sonoros, visuais, corporais, etc. e levar esse aprendizado a algo mais específico em uma aula de canto, violão, teclado, que aí entra um ensino mais técnico. Porém, como já foi falado, dependendo do profissional, essa condução e mediação serão feitas de maneiras diferentes. Então, claramente, a musicalização é parte do processo de educação musical, devendo ser praticada por profissionais com formação em música. A gente sabe que nas escolas a realidade não é essa, de que existe um profissional especializado. Porém, eu fico em dúvida na forma em que se procura resolver ou solucionar esse problema. Eu acho que o trabalho de conscientizar pedagogos e outros profissionais que atuam na escola acerca da musicalização, do uso da música de maneira mais efetiva em sala de aula, é muito bacana. Afinal, se a professora ou professor regente que está a semana inteira com as crianças explora, dentro da sua perspectiva de ensino, algumas práticas musicais, isso ajuda demais o nosso trabalho no ensino específico de música. Porém, isso não substitui um profissional especializado. Eu não acredito que uma criança possa ser musicalizada de fato por alguém que não conhece a área da educação musical. Porém, como eu já falei em uma reflexão anterior, esses profissionais não especializados podem sim desenvolver a musicalidade dos alunos a partir de suas práticas. E mais uma vez, isso é incrível e proporcionaria ao professor de música aprofundar muito mais na área musical, ao invés de se empreender tanto nos parâmetros do som, numa escuta básica dos sons, o que mudaria bastante o mercado de trabalho. E aí as pessoas passariam a contratar, por exemplo, de modo particular, um professor de música, realmente se quisesse uma aula de música para o seu filho, e não querendo que a música sirva para desenvolver outras coisas e outros objetivos que não são o foco do ensino de música. A musicalização teria muito mais um foco musical do que de desenvolvimento motor, linguístico ou sei lá, que poderia ser suprido pelo pedagogo ou pedagoga na escola. E uma coisa que tem que ficar clara é que a musicalização é uma aula de música. Então, para estar nessa função, você precisa conhecer sobre música. E conhecer sobre música não é só saber as propriedades do som. Música não se resume a agudo, grave, fraco, forte, timbre, etc. Tem muito mais coisa envolvida. Coisas que você precisa ter o mínimo de domínio, de prática e vivência. Como você quer dizer que está ensinando algo que você não conhece, não tem vivência ou prática, não tem um mínimo de domínio?
E assim, já vou destruir todas as suas ilusões aqui. Não ache que é só fazer um monte de cursos livres de brincadeiras ou replicar essas atividades desses cursos, vídeos e livros de musicalização que você também vai estar musicalizando, porque também não é por aí. Afinal, eu posso fazer milhões de cursos livres voltados para educação e desenvolvimento infantil e afins, mas isso não vai me tornar um pedagogo. Assim como eu poderia fazer vários cursos livres sobre transtornos, doenças, patologias e etc. E isso nem vai me tornar um médico, nem um musicoterapeuta. E eu não falo isso para menosprezar ou sei lá qualquer coisa. Eu falo isso para te encorajar a estudar, a buscar uma formação. Se você quer musicalizar, ensinar música, então busque por essa formação que você ainda não tem. Pedagogos e pedagogas não são professores ou educadores musicais. Não é esse o seu estudo base. O foco do processo com a música em sala de aula tem objetivos completamente diferentes se realizados por uma pedagoga ou por um profissional especializado. E outra, como pedagoga, ela precisaria ter uma noção mínima das 4 linguagens, e não só da música. E aí eu te pergunto, você que é pedagogo, pedagoga, o que você sabe sobre as outras linguagens? Eu tenho visto muito enfoque na música, porque é o meu campo de trabalho. Mas eu não vejo esse mesmo envolvimento e interesse na dança ou no teatro. Essas outras linguagens artísticas não são tão importantes quanto a música? Assim como falam que é melhor ter o ensino musical, que para mim só existe com um profissional especializado, mas é melhor ter por um pedagogo do que não ter, essa fala deveria ser dada para todas as linguagens, não? Afinal, será que atividades plásticas são só pintar, desenhar? Será que assim como a música, que muitos acham que é só sentar numa rodinha e cantar, as artes visuais não têm muito mais a oferecer do que só colorir? E até onde você, pedagogo, pedagoga, está buscando por esse conhecimento de cada uma dessas linguagens artísticas? E até onde você entende que esse conhecimento é para agregar ao seu propósito como pedagogo e não para que você se torne um professor de música ou de qualquer uma dessas linguagens artísticas? Afinal, não é porque você faz uma atividade musical na sua aula que você está fazendo uma aula de música, de musicalização. A gente vai conversar melhor sobre isso em um outro vídeo. Mas não se sintam ofendidos quem me segue e não for da área de música, mas o que eu peço, na verdade, é que vocês nos ajudem a conquistar e conseguir estar cada vez mais dentro da escola. Que vocês lutem com a gente para que reconheçam o nosso trabalho e entendam que ele é importante para o desenvolvimento das crianças também. Porque o que eu estou vendo acontecer é que esse nome musicalização tem se tornado algo banal. Tem se popularizado por aí e ganhado um significado que tira essa prática da educação musical, principalmente quando realizado com crianças pequenas. E se for de forma individual, aí é que a linha é muito tênue entre você estar de fato fazendo musicalização ou promovendo o uso da música como ferramenta na sua prática. Por que eu digo isso? A gente já viu que um professor de música ou um educador musical, ele tem a intenção de fazer com que o aluno aprenda música. Cada profissional tem a sua forma de fazer isso acontecer. Porém, quando a gente faz essa prática de forma individual, por exemplo, a gente pode se aproximar do uso da música em outros contextos, como do ensino técnico, porque você vai estar em um processo só você e o aluno, e com isso você tem uma maior possibilidade de ser mais específico nas atividades e exercícios. Isso acontece muito no ensino de instrumento, e aí nesse caso a gente não está mais na musicalização. Também é possível se aproximar da área da saúde, como a musicoterapia ou a fonoaudiologia. Dentro da perspectiva da musicoterapia, buscaria-se ter objetivos que já existem nessa prática, de fazer um tratamento, uma sessão terapêutica. Já na fonoaudiologia, os objetivos entram na parte do desenvolvimento articulatório, da produção de fonemas e etc. Dentro da perspectiva da recreação, e aqui recreação não é entretenimento, é educação física, esse profissional teria objetivos como desenvolver a coordenação motora, lateralidade, senso de direção, equilíbrio. Outra perspectiva bem comum de se ver em alguns trabalhos e que também se utiliza da música como ferramenta para alcançar outros objetivos que não são os musicais é a tendência de se aproximar inclusive dos pedagogos, professores de português, matemática, colocando a música como um canal para se aprender e desenvolver linguagem, raciocínio lógico, números, cores, animais e outros conceitos.
Normalmente, esse olhar para o que é a musicalização, dentro dessa perspectiva, acontece, como eu já disse, com profissionais que não têm a formação em educação musical, que não buscam essa formação continuada, que acham que só precisam saber sobre teoria musical para ensinar, e acabam muitas vezes não dando a importância para a música, e sim para o que ela pode desenvolver em outros âmbitos. Bom, mas essa é a minha opinião, a minha perspectiva sobre o assunto. O que eu sempre digo é: acolha essas informações que eu estou falando aqui, reflita sobre e absorva o que faz sentido para você, na sua prática e no que você acredita. Mas antes de você fechar esse vídeo, coloque aqui nos comentários. Você trabalha com musicalização? Com qual idade você atua? A sua prática na musicalização tem levado a música como área do conhecimento ou como ferramenta? Me conta aqui nos comentários a sua opinião e a gente se encontra no nosso próximo vídeo com mais uma reflexão. Tchau!